Olá, boas-vindas a esta nossa análise. É muito comum existir aquela preocupação constante sobre o impacto da tecnologia hoje em dia, não é mesmo? O grande debate é: será que as telas realmente destroem a capacidade de atenção das crianças? A partir de agora, o nosso objetivo é mergulhar fundo nos dados e descobrir o que a verdadeira ciência tem a dizer sobre isso. Existe uma ansiedade imensa nas famílias e também nas escolas. Todo mundo tem aquele medo de que o uso constante de dispositivos, como passar horas e horas rolando vídeos curtos, esteja ativamente fritando o desenvolvimento cognitivo da garotada. Mas, para entender o impacto real de tudo isso, a gente precisa deixar o achismo completamente de lado e iniciar uma investigação baseada em evidências sólidas. Seção 1. Entendendo a nossa atenção. Antes de sair apontando o dedo para os smartphones ou tablets, o primeiro passo crucial é dar um passo atrás. Afinal, como a gente pode investigar se algo está sendo danificado, se nem ao menos definimos o que exatamente é a atenção? Biológica e cognitivamente falando, a atenção é uma função simplesmente fantástica. Ela atua como um filtro super rigoroso do cérebro. Basta imaginar o seguinte: sem essa capacidade de selecionar informações, a mente ficaria completamente sobrecarregada com as milhares de cores, sons e movimentos acontecendo ao redor em um único segundo. É a atenção que bloqueia todo esse ruído excessivo do mundo para que o aprendizado realmente consiga acontecer. E temos duas formas principais de ativar esse filtro mental. De um lado, a atenção exógena. Ela é totalmente automática e disparada por algo externo. É puro instinto de sobrevivência, como quando ocorre aquele grande susto por causa do barulho repentino de um copo estilhaçando no chão. Do outro lado, temos a atenção endógena, que é interna e totalmente voluntária. Pensemos naquele enorme esforço mental que a gente faz para conseguir focar e ler um texto complexo no meio de uma sala de aula super barulhenta. É exatamente isso. E onde os videogames entram nessa história toda? Bom, jogar exige uma mistura incrível desses dois sistemas, acionando múltiplos fluxos de foco ao mesmo tempo. Durante uma partida, a atenção concentrada entra em ação para guiar o personagem numa trajetória certinha, e a atenção dividida também trabalha duro para acompanhar o mapa, a pontuação e os alertas piscando. Isso prova que o debate sobre a tecnologia é muito mais cheio de nuances do que apenas dizer faz mal e pronto. O cérebro está, na verdade, sendo ativamente desafiado. Seção 2. O estudo entre Brasil e Portugal. Para colocar a teoria à prova e buscar respostas definitivas, a literatura científica nos traz um estudo acadêmico fascinante. Pesquisadores acompanharam 169 crianças de 6 a 8 anos de idade, todas de escolas públicas, divididas entre a cidade de Florianópolis, no Brasil, e Aveiro, em Portugal. E olha que interessante, os dados da tabela evidenciam que, apesar das imensas diferenças geográficas e culturais, os hábitos digitais dessas crianças são muito parecidos. O smartphone reina de forma absoluta como queridinho nos dois países. E as atividades no topo da lista são idênticas: assistir a vídeos, jogar e tirar fotos, em proporções incrivelmente similares. Contudo, quando a gente analisa esse gráfico sobre a frequência diária de acesso geral a essas tecnologias, os caminhos começam a se separar. Os números mostram que as crianças brasileiras dedicam um tempo substancialmente maior às telas todos os dias. Muitas vezes elas ultrapassam a marca de 1 a 2 horas de uso diário, ficando bem acima da média do grupo português. Mas calma, há um detalhe importantíssimo no segundo gráfico que muda tudo. Quando o recorte é feito exclusivamente para o tempo gasto jogando videogame, os comportamentos voltam a se alinhar de um jeito surpreendente. Para a grande maioria das crianças, nos dois países, o tempo diário focado apenas em jogos fica exatamente na mesma faixa, restrito ali entre 15 minutos e 1 hora por dia. Seção 3. Resultados surpreendentes. Aqui chegamos ao ponto mais empolgante da nossa investigação. Todas essas crianças passaram por baterias de testes psicológicos que mediram rigorosamente a atenção concentrada, a dividida e a alternada. E os resultados trouxeram uma verdadeira rasteira naquela ideia convencional de que as telas destroem o foco. A constatação fundamental da ciência foi muito clara. O tempo absoluto gasto olhando para as telas simplesmente não ditou uma queda no desempenho da atenção dessas crianças. O cronômetro, sozinho, não previu danos à concentração. Estatisticamente falando, não houve associação significativa entre ficar horas no celular e tirar uma nota ruim nos testes. Pois é, um verdadeiro mito foi quebrado. Mas se a quantidade de tela não é a vilã absoluta, um outro dado saltou aos olhos da equipe de pesquisa. O estudo revelou uma diferença enorme, 17,5 pontos a favor das crianças portuguesas nos testes de atenção concentrada.
É uma vantagem estatística e tanto, especialmente lembrando que os dois grupos jogavam videogame exatamente pelo mesmo tempo todos os dias. E olha isso, o abismo foi ainda mais gritante no quesito atenção dividida, chegando a 24 pontos inteiros de vantagem para os estudantes de Portugal. Diante de números tão expressivos, a pergunta é inevitável. Se o verdadeiro culpado não são os minutos passados segurando um controle, o que explicaria uma lacuna cognitiva tão gigantesca entre os dois países? Seção 4. O fator escolar. Para matar essa charada, a gente precisa de uma mudança radical de perspectiva e olhar para fora da tela. Fatores do ambiente, da cultura e do sistema em geral jogam um peso monumental no desenvolvimento cognitivo, um papel tão grande que, com frequência, ofusca a própria interação com a tecnologia. E isso nos leva diretamente a uma das diferenças de estrutura mais marcantes de todas, o sistema educacional. Em Portugal, a educação acontece em tempo integral e as crianças passam de 5 a 8 horas por dia na escola. Já no Brasil, o ensino geralmente é de meio período, com uma média de apenas 4 horas diárias. Essa permanência prolongada no ambiente escolar exercita sistematicamente o foco da criança, seja naquele esforço de ouvir uma história inteira ou de dividir a atenção entre a professora e o caderno. O fato é que o cérebro humano não opera num vácuo digital, não é verdade? O que realmente molda o desenvolvimento envolve a estrutura da escola, a mediação dos pais e, principalmente, o tipo de conteúdo consumido. Ficar 3 horas assistindo a vídeos de forma totalmente passiva exige processos mentais muito menos complexos do que interagir ativamente resolvendo quebra-cabeças em um jogo rápido. A qualidade do que se faz importa imensamente. Seção 5. A verdadeira conclusão. Tudo isso nos encaminha para uma visão muito reveladora, trazendo um convite para que famílias, escolas e a sociedade como um todo reformulem a forma como lidam com o consumo de mídia na era moderna. Como é amplamente reforçado pela literatura acadêmica, os impactos das telas raramente são iguais para todo mundo ou puramente negativos. Sabe-se que, conforme essa citação descreve perfeitamente, os efeitos dependem inteiramente de quem está usando, de qual tecnologia exata está sendo empregada e das circunstâncias gerais. O foco deve sempre estar na qualidade e no contexto, em vez da demonização instantânea da ferramenta. Fica, portanto, uma grande provocação final para a gente pensar. Será que a fixação exclusiva no cronômetro está escondendo o que realmente estimula o desenvolvimento infantil? Talvez o melhor caminho não seja só proibir e contar minutos, mas sim guiar essas mentes para atividades ricas, prestando muito mais atenção à qualidade do que brilha na tela do que aos ponteiros do relógio na parede. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação.